Fala galera. Bom, hoje eu vou falar aí de função composta, tá? O que é uma função composta, a sua definição e a propriedade. Então, a própria palavra aí, composta, né? Ela vai fazer a junção. Eu vou compor uma função. Então, eu terei duas funções, tá? A função f de x e a g de y, né? Vou ter duas funções, eu vou juntar essas duas funções. Eu vou fazer com que elas fiquem, né, juntas, para fazer apenas um cálculo. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. Ó. Então, qual é a definição que eu tenho? E o conjunto B sendo seu contradomínio. E a função G, aonde o B é o domínio e o C é o seu contradomínio. Tá? Então, eu tenho essas duas funções aí, f de x, onde o A é o domínio e o B é o contradomínio, e a função g, o B é o domínio e o C é o contradomínio. Tá? Então, o contradomínio de uma é o domínio da outra, né? Para fazer uma função composta. Então, é uma função composta C. A função H, tá? Peguei aqui uma função H, FGH. O A for o seu domínio e o C for o seu contradomínio. Tá? Então, o que eu tinha lá antes, tinha anteriormente lá, onde A era o domínio da F e B era o contradomínio. E na B, na função G, B era o domínio e C era o contradomínio, tá? Eu pulei, eu fiz uma ponte aí entre esse B, tá? Eu excluí esse B. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, tá? A definição da função composta. É uma função composta h de x, tá? Onde g em função de f de x, tá? Então, a função composta h de x é g vezes f de x. É o g vezes a função de x. Outra maneira de eu escrever isso aqui, galera, é isso aqui. G bola f, tá? Não é um O aqui não, nem um zero. É G bola f, tá? Quando eu coloco essa bola aqui, tá? A bolinha aqui, significa que eu estou falando a função composta. Função composta de G e F. Tá? Então, toda vez que vocês virem isso aqui, G bola F, estamos nos referindo a uma função composta. Tá? Então, dá um exemplo aqui. Tá? Então, eu fiz aqui as seguintes situações. A, B, ponto C. Então, uma pessoa, para fazer uma lavagem de um carro, tá? Para fazer a lavagem de um carro, ela gasta 3 horas. Para fazer a lavagem de 2 carros, 6 horas. E para lavar 3 carros, 9 horas. Tá? Então, aqui, na minha função, na minha primeira função, na minha função f de x aqui, minha função f de x é igual a 3x, ou seja, 3 horas para lavar cada carro. 2 carros, 6, 3 carros, 4 horas, 4 carros, 12 e assim por diante. Tá? Então, a minha função f de x é 3x. Essa pessoa, ela cobra R$ 30 para lavar
R$ 10 por hora para lavar um carro. Então, R$ 10 por hora. Então, 3 horas, 30, 6 horas, 90, 9 horas, 100. E aí aqui, 4 seria 12, 120 e assim por diante. Ou seja, minha função g de y, tá, é 10y. Ou seja, ela cobra R$ 10 por hora trabalhada. Né? Para lavar o carro aí, é R$ 10 por hora. Então, minha função, 10y. Então, para lavar um carro, quanto que ela cobra? Então, eu vou fazer essa interligação aqui, ó, de A com o C. Eu não vou querer o B. Então, quando eu estava lá falando da minha função, tá? Minha função composta, lembra que a função composta tinha domínio A em A e contradomínio em C? Ela fez essa ponte aqui, ela pulou o B, ó. Ela não fez isso. Ela fazia isso, né? Daqui para cá e daqui para cá. Não. Quando eu falo numa função composta, ela já vai pular. Ela já vai pular. Então, na minha função composta, eu vou ter que fazer a junção dessas duas. Eu vou ter que fazer a junção para essas duas para saber quanto que ele cobra, quanto que ele vai gastar para lavar uma certa quantidade de carros, tá? Então, aqui, ó, a função composta h de x é g vezes f de x. A gente sabe que nosso g lá é 10, que ele cobra R$ 10 por hora, tá? Então, é 10 vezes f de x. A minha função f de x, a minha função f de x é 3x. É 3x. Portanto, a minha função composta, h de x, é igual a 10 vezes 3x. 10 vezes. Então, se eu quero saber 5 carros, 5 carros. 5 é igual a 10 vezes 3 vezes 5. H de 5, 10 vezes 15. H de 5 é igual a 25. Ou 25 não, né? Opa, 150. 150 vezes, não é uma soma. É uma multiplicação aqui. Então, R$ 150. Então, para lavar 5 carros, ele vai cobrar R$ 150. Então, isso é uma função composta. Tá? Então, toda vez que falar em função composta, eu estou falando referente a isso. Beleza? Então, vamos para os exercícios aí, né? Exemplos. Os tamanhos de chapéus masculinos na Inglaterra, França e Estados Unidos são diferentes. A função f de x, x menos 1 sobre 8, converte os tamanhos franceses para os ingleses. E a função g de x, 8x, converte os tamanhos norte-americanos para os franceses. Qual é a função a seguir converte o tamanho x dos norte-americanos para o tamanho h de x dos ingleses? Tá vendo? Então, eu vou ter que fazer uma função composta. Né? Eu vou ter que juntar essas duas funções. Tá? Então, eu vou juntar essas duas funções. Quando eu vou juntar essas duas funções, eu vou ter a primeira, h de x, é a primeira função, é a composição da f de x com g, tem um parênteses aqui a mais, com g de x. Tá? Então, a h de x vai ser f vezes a g de x. Tá?
f vezes a g de x. Por quê, galera? Aqui ele dá a ordem que ele quer. Então, qual é a composição? Tá? Ele fala dos ingleses, dos franceses para os americanos, ele vai determinar a ordem, tá? Então, ó, h de x será a f de x é 8x menos 1 sobre 8. E a outra, 8x. Né? Bom, simplificando isso aqui, 8 dividido por 8 eu posso simplificar, posso cortar. Fica x. E aqui não dá para fazer nada. Então, menos 1 oitavo. Então, a alternativa certa aí, alternativa A. X menos 1 oitavo. Na B não, desculpa, na 2. Em uma disciplina, o número de alunos reprovados por ano é descrito pela função GT, em que T é dado em anos. Considerando a função composta aí já, FGT é igual a raiz quadrada de 2t mais 1, f de t é t menos 2. É possível afirmar que a função gt, né, função g de t, é igual a... Então, galera, aqui está fazendo um processo contrário. Aqui ele te deu a função composta e quer achar uma função. Na primeira eu te dei duas funções, você tinha que achar a composta. Aqui eu vou fazer o processo contrário. Né? Então eu tenho a função g de t e em função de f de t, né? F de t. A função f de t é igual a raiz quadrada de t menos 2. A função composta f de g de t é igual a raiz quadrada de g de t, função g de t, menos 2. Então, ó, eu já tenho esse f aqui, ó. Que é isso? Então, substituindo agora, a gente tem a função composta. Minha função composta é raiz quadrada de 2t mais 1, né? É igual a raiz quadrada de g de t menos 2. Tá? Como as duas têm raiz quadrada, eu posso cortar desse lado e cortar desse lado. Sobra 2t mais 1 é igual a g de t menos 2. Tá menos 2 passa para lá mais 2. Vai ficar 2t mais 1 mais 2. É igual a função g de t. 2t mais 3 é igual à função g de t. Então, a função g de t aqui. Esse com gigante aqui. Função g de t. Então, a função g de t, só colocar em ordem aqui, que é 2t mais 3, é a função
que está na alternativa A. Um processo contrário aí, né? E fazendo de trás para frente. Na 3. Seja x o número de anos decorridos a partir de 1960, x igual a zero. A função y é igual a f de x, que é igual a x mais 320. Fornece aproximadamente a média de concentração de CO2 na atmosfera, em ppm, partes por milhão, em função de x. A média de variação do nível do mar em centímetros em função de x é dada aproximadamente pela função g de x é igual a 1/5 de x. Seja h a função que fornece a média variação do nível do mar em função de concentração de CO2, no diagrama seguinte estão representadas as funções f, g e h. Então, tempo em anos, medida de variação do nível do mar e f. Então, tem 3 flechinhas aí, 3 vetores, né? Quantos centímetros o nível do mar terá aumentado quando a concentração de CO2 na atmosfera for de 400 ppm, partes por milhão? Tá? Então, ele quer saber quantos centímetros vai subir o nível do mar. Então, galera, a gente tem duas funções aí, né? A gente tem a primeira função, vamos chamar ela de f de x, que ela fala para a gente que é igual a x mais 320. E a gente tem a segunda função, que é g de x, que é 1/5 de x. Bom, tem algumas maneiras da gente resolver isso aqui. Ele fala que o primeiro ano é 1960, né? Ele fala que é 1960. Então, eu sei que... Agora eu vou fazer o quê? F de x vai ser 400. 400 é igual a x mais 320. Passa para lá. 400 menos 320 é igual a x. X é igual a 80. X é igual a 80. Esse 80 significa para a gente o quê? Significa a quantidade de anos a partir de 1960. Né? A partir de 1960, passou 80 anos. Né? Então, como ele quer o g de x aqui agora, g de x é igual a 80 dividido por 5. Substituir aqui, ó. 80 dividido por 5, g é igual a 16 anos. Ou 16 anos não, né? 16 centímetros. Ele não está falando o tempo agora. Está falando quanto vai subir a água. 16 centímetros. Que dá a alternativa D. Essa seria uma maneira. Eu faço as funções separadamente. Tá? Agora, se eu quiser fazer essas funções juntas, tá? Se eu quiser fazer essas funções juntas, o que eu teria que fazer? Eu vou ter que fazer a função composta, né? O que seria a função composta? Seria h de y. H de y. Então, eu faria y menos 320, y menos 320 dividido por 5. Vou fazer as duas funções. Eu vou fazer a primeira função vezes a segunda. Né? A primeira função é y menos 320. E a primeira função, a f de x, é y
x menos 320. E a g de x é 1/5 de x. Então, ó, como a função composta é g vezes f de x, e a f de x é tudo isso aqui, ó, por isso que ficou 1/5, eu não coloco o x, vou colocar 1/5, só o coeficiente, vezes x menos 320. Então, h igual 1 vezes 320, 320. Então, ficou 1 vezes x, 320, sobre 5. Tá? Aí, substituindo aqui por 400, que é o valor que ele fornece, também chegaria no 16. Essa é uma segunda maneira, é fazendo a função composta. Né? E a última aí, a 4, 4 fala o seguinte: considere funções reais, f e g, tais que f de x é igual a raiz quadrada de x mais 4. E a função composta fg de x é igual a x ao quadrado menos 5, em que g de x é não negativa para todo x real. Assinale a alternativa cujo conjunto contém todos os possíveis valores de x que satisfazem os dados do enunciado. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, vamos pegar as duas funções que eu tenho aqui. Né? Então, as duas funções que eu tenho. F de x é igual a raiz quadrada de... Posso fechar aqui. Raiz quadrada de x mais 4. E a função composta f de g de x é igual a x ao quadrado menos 5. Tá? Essa seria a minha função composta. Dada essa função composta aqui, ó, dada essa função composta, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas, né? Vou ter que... Por quê? Vou pegar o f, que é x ao quadrado, ou raiz quadrada de x mais 4. Então, vai ficar raiz quadrada de g de x mais 4 é igual a x ao quadrado menos 5. Passa para cá. Esse mais 4 passa para lá, menos 4. Então, g de x é igual a x ao quadrado menos 5 menos 9, ou menos 4, né? Raiz quadrada de g de x. Oh, caramba, quer escrever? G de x é igual a x ao quadrado menos 9. Né? Fatorando isso aqui, x menos 3 x mais 3. Produto da soma pela diferença, fatoração, oitavo ano. Né? Então, as minhas raízes são menos 3 e 3.
Meu gráfico lá ficaria assim, né? Menos 3 e 3. Como ele fala que tem que ser, não pode ser negativa, então ele não pode pegar aqui embaixo, certo? Ele só pode pegar a parte de cima. Ele só pode pegar a parte de cima, para cá e para cá. Então, eles são reais. Eles são reais. Quando é menos 3, vou escrever de novo. Quando é menos 3 e 3. Então, menores que menos 3, maiores que 3. Que dá a alternativa A. Beleza, galera? Plataforma SAS, não esqueçam de fazer. Mantenham sempre em ordem. Até mais, rapaziada.